O Tribunal de Justiça de Goiás arquivou ontem o processo de investigação contra o padre Robson de Oliveira, líder religioso, fundador da associação Filhos do Pai Eterno. Veja a reportagem a seguir aí. A decisão pelo arquivamento do processo movido pelo Ministério Público se deu de forma unânime pelos desembargadores da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás. Os magistrados afirmaram que o Ministério Público não apresentou provas que corroborassem a denúncia apresentada contra o padre Robson de Oliveira. Ele era acusado de lavagem de dinheiro, organização criminosa e apropriação indébita. Com a decisão do TJ Goiás, ele foi inocentado das acusações. Não existe desvio de valores ou desvio de sua finalidade estatutária, não havendo se falar em qualquer irregularidade cometida no âmbito da entidade, especialmente pelo paciente na condição de seu administrador/presidente. A ação movida pelo Ministério Público teve início após o padre Robson ter sido extorquido por pessoas que teriam invadido os aparelhos eletrônicos dele. O caso foi denunciado à polícia. Após a prisão dos criminosos, o MP de Goiás decidiu abrir investigação contra o religioso. Segundo a defesa do padre Robson, isso aconteceu através das informações obtidas com os hackers, o que foi criticado pelo advogado que representou o padre na sessão que o inocentou. Com base nesse material que os extorsionários diziam que levariam ao conhecimento público, sob pena, se o padre Robson não pagasse o valor da extorsão, eles iam levar a público, que supostamente seriam informações de que o padre Robson desviava dinheiro da FIP, que a FIP comprava fazendas. Não tem nada errado com isso, mas os extorsionários achavam que tinha. E é esse material, essas infundadas acusações que os extorsionários diziam que levariam ao mundo se não recebessem um valor da extorsão, é que hoje ensejam a presente investigação. A decisão pelo arquivamento do caso se deu após os desembargadores julgarem que os investimentos feitos pela AFIP, como a compra de fazendas e aquisição de demais patrimônios, foram realizados para gerar maior divulgação da doutrina cristã e para proteger o capital. Nesse entendimento, as doações realizadas pelos fiéis à AFIP foram aplicadas respeitando as leis. Além disso, o Tribunal de Justiça entende que a gestão dos ativos é de responsabilidade da Associação Filhos do Pai Eterno e que nenhum associado sentiu-se lesado. Portanto, não teria como ser imputado crime à gestão financeira da entidade. A AFIP é uma associação que se mantém através da doação voluntária e espontânea dos fiéis. O fato da acusação apresentada pelo Ministério Público ter sido amplamente divulgada pelos veículos de comunicação antes do julgamento gerou críticas por parte dos desembargadores. Houve o entendimento de que aconteceu uma precipitação e um julgamento público antecipado do padre Robson, com evidente prejuízo à imagem do religioso. Nesse caso, me pareceu que houve uma certa extrapolação no sentido de divulgação midiática, da situação, sem uma apuração devida e completa dos fatos, expondo a honra das pessoas, às vezes, de forma precipitada. Eu sou contra, avesso a essa divulgação na mídia de investigações que estão se iniciando, expondo, às vezes, indevidamente as pessoas. Como se diz, a honra, depois ela não se restaura, o conceito não se restaura. A AFIP é responsável por organizar a segunda maior manifestação religiosa do país, a Festa do Divino Pai Eterno. Nos últimos anos, deu início à construção de uma basílica na cidade de Trindade, onde está sediada. A associação também realiza trabalhos sociais no estado goiano. Famílias em situação de vulnerabilidade econômica são atendidas por meio de diversas ações desenvolvidas pela entidade. Olha, a verdade foi restabelecida. Essa que é a grande pegada. E eu vou dizer uma coisa para você, estava comentando aqui dentro. Na entrevista, porque teve uma repórter de uma emissora nacional, esmiuçou a vida do padre Robson. Eu comentei hoje de manhã aqui na TV.
eu assisti a entrevista e ele foi colocado na parede de determinada maneira que eu achei que foi um exagero da emissora de televisão, talvez porque seja de outro segmento religioso, e quiseram virar de ponta cabeça o padre. E ele, em momento algum, ele faltou com a educação ou ele perdeu a serenidade da entrevista. Ele se comportou exatamente do mesmo jeito do começo ao fim. E ele falou, eu sou inocente e no final desse processo eu vou provar isso. E foi explicando, cada pergunta que a repórter, você via que era uma pergunta dirigida para ferrar com o cara. Você percebia isso, né? Estava bem conduzido ali o negócio. Despacho ensaiado, como a gente fala no meio, para ferrar com o padre. Mas ele se manteve tranquilo, o resultado você viu. E eu vou dizer mais um negócio aqui, não quero me estender muito, eu trabalhei 15 anos no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E eu era auxiliar das sessões. Eu é que passava os processos para os juízes e para os desembargadores. O juiz precisava de um documento dentro do processo imediatamente, desde o acórdão inicial até a sentença final. Eu conheci o processo de ponta a ponta. Eu montava os processos dentro do Tribunal de Justiça, na área criminal e na área civil. E os juízes e desembargadores, eles têm uma técnica muito importante que é imperceptível. Eles, durante o julgamento, eles dão uma olhadinha na cara do réu, porque ninguém consegue esconder a fisionomia se você está com a culpa no cartório, como diz o ditado. Eles ficam prestando atenção, é uma jogada psicológica até, desde juízes dos fóruns, das comarcas, até os juízes e desembargadores dos tribunais do Brasil, eles têm essa técnica. Aí você vê que em momento nenhum o padre Robson perdeu a fisionomia da serenidade, da tranquilidade e de saber que ele estava com a razão. Ontem, o Tribunal de Justiça de Goiás simplesmente restabeleceu o que jamais foi perdido, na verdade, né? O padre é inocente. E pronto, acabou, era isso que eu tinha que falar.